Pessoal, está decretada a era do gist, que significa a essência. É o fim do encheção de linguiça. Não existe mais enrolação. O que você faz? Você pega um vídeo do YouTube, mesmo que ele tenha 3 horas de duração, você copia o link daquele vídeo, cola no Gemini, e o Gemini vai pegar a essência do vídeo para você e ainda vai listar os links para as partes do vídeo, dizendo para você quais são, para que você possa clicar e ir só naquilo que te interessa. Então, está decretada a era do gist, que quer dizer essência. E veja que se existe o essencial, existe também o que não é essencial. E isso não é trivial. A gente começa a ver claramente essa hierarquia entre aquilo que precisa ser dado atenção e aquilo que não merece atenção. A própria ideia de GPT, Generative Pre-trained Transformer. Transformer é justamente a tecnologia de dar atenção àquilo que merece atenção, essa separação entre o que merece atenção e o que não merece atenção. E isso não é trivial, isso que eu estou explicando aqui, e que essa revolução da inteligência artificial está proporcionando. No segundo tópico aqui, também está decretada a era da força de vontade, que a partir de agora, a força de vontade vai ser cada vez mais importante do que a inteligência. Por exemplo, veja a questão dos cursos. Como que os cursos, hoje em dia, as faculdades, os cursos, mesmo os cursos online, como que eles vão competir com os assistentes de IA, que você aprende fazendo. Você coloca o Claude Code ali do seu lado, da Anthropic, e você vai fazendo perguntas e você vai fazendo. Por exemplo, abra o DaVinci Resolve, que é um software gratuito de edição de vídeo, e você fica com o Claude do lado e pergunta para ele de forma trivial, com as perguntas, não importa se são perguntas idiotas, às vezes você vai ter essa liberdade de fazer perguntas idiotas, porque ninguém vai estar te julgando. O Claude, e essas perguntas na verdade não são idiotas, porque elas são críticas para você entender como funciona, e em pouquíssimo tempo você vai estar fazendo aquilo que você talvez tivesse que fazer em horas e horas e horas de treinamento. É claro que o treinamento não vai, que o Claude, a menos que você pergunte, ele não vai te dar toda aquela base teórica, mas nada impede de você fazer muitas perguntas e cair num debate com ele para você também obter essa bagagem teórica daquilo que você está fazendo. Então, como que os cursos vão competir com um professor mestre do seu lado respondendo todas as perguntas? Eu pergunto para você. A pergunta é assim: as pessoas vão conseguir fazer as coisas por causa desses assistentes? Elas não. Se você souber usar o assistente, às vezes você vai ter mais produtividade do que uma pessoa que estudou décadas sobre um determinado assunto. Se você tiver força de vontade e o outro não tiver força de vontade, só tiver a inteligência e o conhecimento, você vai se sobressair sobre ele. E também aquilo que nós falamos no vídeo passado, que é a questão de você não precisar mais trabalhar tanto. Com o surgimento dos assistentes, você não vai precisar trabalhar tanto, você vai trabalhar se você quiser, se você tiver força de vontade para trabalhar. Então, começa a era da força de vontade, porque as IAs, elas podem te dar todo o conhecimento, mas elas não podem te dar força de vontade. Tá? Então, essa é o novo... vai ter muito valor pessoas que têm força de vontade. Talvez haja até uma seleção natural daqueles que têm força de vontade e daqueles que não têm. Já existe, mas isso vai ficar muito significativo cada vez mais. Também pode estar surgindo uma era de entusiasmo, uma era de paixão por estar vivo. Eu não estou dizendo que isso já é mainstream. Eu acredito que o mainstream, o veio principal da cultura, ainda é uma cultura nihilista, mas existem motivos para acreditar no que o pessoal chama de uma mudança de zeitgeist, onde esse entusiasmo pode estar surgindo e talvez ganhando até o mainstream. Alguns exemplos disso, essa questão da exploração espacial, a visita para a Lua, em breve o pouso de pessoas e seres humanos na Lua. Isso mexe
muito mais com o imaginário das pessoas, principalmente os jovens, do que se pode imaginar. Essa ideia de você poder explorar os novos mundos, novos astros celestes, isso tem um efeito muito grande nesse entusiasmo por estar vivo. Também essa questão da inteligência artificial e essa perspectiva de você poder viver mais do que sobreviver. Se você vai trabalhar menos, significa que você vai ter mais tempo para viver e não vai ter não vai ser tão pesado o fardo da sobrevivência. Isso também é um elemento que traz grande entusiasmo. Agora, talvez um pouquinho mais polêmico, existe também uma certa... Eu não vou poder entrar em detalhes aqui, porque é só tudo muito rápido aqui, mas uma certa sentimento de que... uma tomada de consciência de que o Estado, o governo, ele não consegue resolver as misérias humanas. Você vê, talvez, o surgimento de um consenso, de uma diminuição dessa grande polaridade política que existe. Por exemplo, você vê lá o governador Josh Shapiro, o governador da Pensilvânia, que é um democrata que se opõe aos republicanos, porém ele tem um discurso otimista, um discurso de trazer mais serviços, de parar de falar, de querer conquistar, querer resolver todos os problemas das misérias humanas da Terra e começar a ser mais, entregar mais para a população. Então isso é um sinal bastante interessante, até porque esse governador está ganhando bastante força ali no Partido Democrata e talvez diminua essa polarização de novo, mostrando um respiro para essa tendência nihilista, essa quebra de consenso que produz uma paralisia da sociedade. Você vê também o caso famoso do Claude, da Anthropic versus o Pentágono lá dos Estados Unidos. A Anthropic, ela não quis fornecer os serviços dela para o Pentágono para automação de ataques. Ela oferece para defesa, mas não quer oferecer para ataque utilizando automação, porque essas automações elas ainda não estão prontas, segundo a Anthropic, para tomar decisão de um ataque. Pode ocorrer baixas e ela não quer estar envolvida com isso. Mas houve um grande embate com o Pentágono por causa disso. E isso é algo impensável há algumas décadas atrás. O governo sempre vai ter uma enorme força e jamais uma empresa vai sair ganhando ou vai ter algum tipo de choque desse tipo. Mas foi o que aconteceu. A empresa não fez o que ela disse que não iria fazer e o governo saiu esbravejando, mas ela simplesmente não fez. Tá? Então, obrigado. Olá, quer ficar por dentro das novidades de inteligência artificial e entender como elas impactam você? Então inscreva-se no canal e acompanhe o boletim semanal de IA. O link da playlist está na descrição do vídeo. Deixe o like, comente aqui embaixo, quero saber sua opinião. E compartilhe com seus amigos. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Obrigado e até o próximo vídeo.